Nós vamos abrir agora para as perguntas. Vamos fazer em bloco de 3, e daí os colegas respondem e depois mais 3, ok? Quem gostaria de se inscrever? Aqui é a colega de preto. A minha pergunta ela vai direcionada à Evelyn. Na verdade, ela me toca bastante, porque eu trabalhei muito tempo numa empresa multinacional japonesa. Eu era esse demônio do RH que fazia entrevista, que todo mundo detesta. E eu virei estatística justamente porque eu ficava questionando muito essas questões, né? Então era uma empresa bem machista, uma empresa onde quase não tinha mulheres na gestão, era exceção. E quando vinha, por exemplo, uma solicitação de emprego para eu procurar uma vaga, tinha lá um campo, por exemplo, gênero, aí sempre estava lá masculino. Aí eu falava, por que tem um campo de gênero, né, pessoal? Por que vocês estão me especificando que gênero que eu tenho que contratar para essa vaga? E era muito chocante, assim, eu era mais nova, eu tinha 19, 20, então eu tinha acabado de entrar. Porque as minhas colegas falavam, não, porque mulher embucha. Não, mulher faz fofoca, não dá. Aí eu falava, não é possível, né? Meu Deus do céu. Não, mulher não. Mulher não vai saber fazer esse trabalho, vai. Logo ela vai embuchar. E eles falavam esse termo, embuchar. E eu ficava perplexa, assim, eu achava horrível. E aí eu comecei a bater de frente, né, com todo mundo, chegava em reuniões que só tinham homens, aí todo mundo virava as costas também, falava, chama teu chefe lá, sabe, como quem diz, senta lá e fica quietinha que atrapalha menos, sabe? Enfim, e aí eu acabei sendo demitida porque eu batia de frente sempre, eu falava, não é isso, vamos contratar mulher, ou vamos contratar. Além de tudo, eu sou lésbica, então sempre eles vinham e falavam, olha como a gente tem diversidade aqui, né? A gente tem uma lésbica, eu virava, sei lá, coca. Como se... Não, eles vinham, eles falavam, tipo, mas é bom porque você é feminina, é ótimo, né? Jesus Cristo. Enfim. A pergunta é, eu não tenho essa, por exemplo, eu tenho muitos privilégios, mas eu não tenho tantos privilégios a ponto de não aceitar, por exemplo, emprego, ou virar as costas e falar, não, falou... Por mais que seja vontade muitas vezes, né? Eu queria saber qual a sua sugestão para quem, por exemplo, não tem tanto privilégio de virar as costas, se é resistência, se é, sei lá, segue seu coração e faz o que você acha melhor, enfim, essa seria a minha pergunta. Eu sou Tatiane, socióloga, mestre em sociologia aqui pela UFPR, e a minha pergunta vai para a Jaqueline e para a Gabriela como professoras, dentro de ambiente acadêmico, um departamento de sociologia, dentro da pós-graduação a gente vive tanto que a Gabriela comentou quanto que a Jaqueline comentaram. Ambas comentaram, mas a minha pergunta vai, eu como professora de ensino médio, eu trabalho com essa molecadinha de 14 a 18 anos e de fato essa geração é diferente, essas meninas são poderosíssimas. Quem dirá, eu consegui, quando eu tinha 14, 15 anos, falar de Simone de Beauvoir. Nunca um professor comentou. Mas assim como ainda eu sou aluna, entrando no doutorado, e vejo esse embate acadêmico, como é difícil mudar os professores, os pares, eu queria dicas de como lidar lá com a molecada, porque assim, meus pares aqui na universidade, então tá bom, às vezes a gente desiste por canseira, né, e a contribuição da Gabriela não devemos desistir, vamos lá, vamos lutar. Mas a minha pergunta é lá no ensino médio, e eu vi o currículo da Gabriela, a sua experiência com a educação da molecada, como a gente faz para lidar com essa molecada e com os pares? A sala dos professores é o lugar mais chato do mundo que existe, é insuportável uma sala de professores. Como é que a gente faz para trabalhar com essa molecada nova e esses meninos, principalmente, porque a gente está falando muito de mulher, mas eu percebi que não adianta só empoderar elas, que daí eu só gero conflito. Quanto mais eu trabalho com elas, eu gero conflito. Então, como eu trabalho com os meninos também, e falo também com uma mãe de menino, como é difícil educar os meninos. Então, quanto dicas de educação para a molecada. Eu acho que eu te daria 2 conselhos. O primeiro é resistir. É claro que você tem que escolher como resistir. E aquele exemplo que eu contei de quando eu tinha 22 anos e perguntei para os diretores se eles queriam que eu saísse, o tom que eu usei
e a forma com que eu falei são muito diferentes da forma e o tom que eu uso hoje. Hoje eu tenho uma carreira, hoje eu tenho um histórico profissional e que tudo que eu falo pode ser perdoado, né? Quando você está em começo de carreira e você está precisando ascender, você não pode se dar esse luxo. Então você pode resistir, mas com leveza, né? Falar sem precisar ser dura, sem precisar ser mal educada, ou chamar a atenção no colega. Mas o conselho maior que eu te dou é de você buscar a liderança feminina, você ir para uma organização, mas você buscar exemplo de uma liderança feminina e buscar apoio de uma liderança feminina. Hoje a gente tem, a grande maioria das organizações já tem gerentes, diretoras, executivas, mulheres que já tem essa percepção de que as outras mulheres precisam de um guarda-chuva. Eu lembro com carinho de uma situação em que estava eu, um diretor homem e uma diretora, numa reunião bastante importante, e o WhatsApp dela começou a apitar, e ela olhou e falou assim, peraí, deixa eu ver que o WhatsApp é lá de casa. E ela interrompeu a reunião, era um tema importante que precisava fechar no mesmo dia, e falou, peraí, ixi, meu filho está com alergia na bunda. Olha só como é que está a bunda dele, toda vermelha. Nessa hora, eu amei aquela mulher. Eu falei, cara, ela interrompeu a reunião com outro diretor, e o cara não falou nada, para mostrar a bunda do filho dela que está com alergia. E ela ligou para casa e falou com a babá, eu acho, olha, dá tal remédio, não sei o que, já vou ligar para o pediatra, vou ver o que faz, e resolveu a situação. Claro que eu fiquei pensando, poxa, será que se fosse analista e interrompesse a reunião para falar da bunda do filho, o que será que ia acontecer com a coitada? Mas nessa hora eu falei, é nela que eu preciso colar. É o comportamento dela que eu preciso ver, por que está funcionando e fazer igual. Então, quando você busca um exemplo, você busca um ídolo, você busca alguém que se comporta legal, te ajuda, te favorece e te empodera para você poder fazer parecido com ela. Olha, aí eu falo para meus alunos que não existe receita de bolo. Mas quando eu entrei na universidade, eu falei, meu filho nasceu, engravidei no primeiro ano. No segundo ano, eu fui na porta da quem foi minha orientadora da vida inteira da graduação, do mestrado e do doutorado, que eu sou muito grata a ela. E ela chega, tem uma cara muito menininha, e ela disse, posso fazer TCC, monografia com você? Não posso. Aí ela disse, eu tenho um filho. Você tem um menino? Olha essa cara, ele está novinho, não sei o quê. Falei, eu tenho. E ela me disse naquele dia, eu não vou esquecer, ela falou assim, eu quero ver o menino que você vai criar. Porque quem cria um homem é uma mulher. Gente, tipo, a mulher acabou comigo, sabe? Eu só estava indo falar que queria fazer um TCC, fazer minha monografia. E o peso que ela me disse, eu quero ver o homem que você vai criar. Né? Então, isso para mim é uma coisa muito pesada. Eu acho que fiz um trabalho bom, né? E assim, só vou dizer uma coisa que meu filho sempre diz hoje, ele diz, vai, sai, antes de você ser minha mãe, você é uma mulher, vai, eu fico com a tarde, vai, se diverte, você trabalha pra caramba, vai e faz. Ele tem 18 anos, e ele faz isso pela mãe dele. Quando a Evelyn fala, busca as lideranças, o que nós como professores fazemos? Eu acho que tem uma coisa muito importante que eu não acho que tem que ser assim. Professor tem uma postura, eu sou professora tal, e eu estou aqui e você está ali. Tá? É o que eu vejo na academia. Eu não sou assim. Eu sou uma professora que sou a rede de proteção dos meus alunos. Meus alunos têm que me ver como alguém que eles possam contar e confiar. Então, chegou em mim esses dias na Comorinha, dei 2 aulas e a moça contou, eu dou uma aula sobre prevenção de maus tratos contra as crianças, e ela me conta no e-mail, eu fui abusada e a sua disciplina é maravilhosa, e ela coloca assim, o que eu tenho a ver, a senhora podia dizer o que você tem a ver com a minha vida, me desculpe. Aí eu respondo, sabe de uma coisa, eu tenho muito a ver com a sua vida, porque eu sou tua rede de proteção, eu sou aquela pessoa que você tem aonde se olhar. Então, o que eu te daria, como que eu trabalho com essa molecada está triste. Mas eu acho que você tem que ensinar para eles respeito, e não pela fala, e sim pelo comportamento. Você tem que ensinar que estamos juntos. Para mim, nós estamos juntos. E eu acredito muito, muito, muito na gente trabalhar com isso daí.
Porque nossos colegas, pares da universidade, estão preocupados com Lattes. Né? Quando ela falou que tem um filho de 3 anos, a pontuação, eu tenho que produzir. Eu estava mandando uma... Olha, sábado, cara, você está dando palestra? Vamos sair. Vamos sair, sim, a gente sai mais tarde. Mas acho que a minha contribuição é conseguir vir falar para vocês o que eu posso fazer diferente, como que vocês podem fazer diferente. Então, acho que o exemplo. Vai trabalhar, vai conseguir, e seja, eu sou comportamental, seja contingente do que você fala. Você fala, faz. Fala e faz. Não vem falar, e aí depois não, fala e faz. E você vai ver que, tipo, 2, 3 vezes você vai falar. Daqui a pouco eles vão falar assim, nossa, mas essa daí fala certo. E o que ela faz, que ela cumpre. E aí o comportamento muda. É o que eu acredito. Bem, Tatiane, né? O ano passado eu coordenei o projeto Gênero e Diversidade na Escola, que a gente capacitou uns 200 professores sobre a temática, né? Lá na UFRJ, eu saí da UFRJ, fui para o IFRJ. Aí o que acontece? Eu tive uma experiência muito interessante, porque o que ficou foi que sempre, o mais difícil não é lidar com essa temática de gênero e diversidade com os alunos, eu repito muito isso. O difícil são os colegas, e os colegas, tanto professores e principalmente diretores, tá? Em situações que a gente via do Rio de Janeiro, que certamente se repetem no Brasil. Por exemplo, tinha casos esdrúxulos, casos que são anedóticos, mas que refletem qual é o espírito, né? Que o professor sempre reclama da sala de professor, porque é lá que estão as piadas, que os alunos, eles não têm essas piadas, mas não é tão intenso como é na sala dos professores. Os alunos, os estudantes têm uma auto-organização, fazem grêmios feministas, sabe? Tem uma articulação muito mais avançada que a dos professores. A diretora que exigiu, por exemplo, que todas as professoras fossem de saia longa, porque ela é evangélica, então elas têm que usar saia longa, né? Nesse nível. Então, assim, isso é o cotidiano, são professores da periferia mesmo, do Rio de Janeiro, uma realidade muito complexa, e a própria comunidade também, óbvio, os pais com dificuldade de abordar questões que os filhos abordam muito mais ativamente do que os pais, e muito discurso lá do Rio de Janeiro, que aí eu não sei se eu posso comparar muito com aqui, porque eu não conheço a realidade, o discurso, particularmente o fundamentalismo religioso de base neopentecostal, né, é uma determinada linha evangélica que tem um controle muito grande sobre o que as crianças devem aprender, vestir, usar, e o que o professor, né, a professora deve fazer. E muitos professores, muitos diretores compram isso. Então a minha leitura, assim, a minha experiência, os professores engajados fizeram um curso, né, felizmente formamos uma centena, ou seja, a demanda foi muito maior. Milhares de professores buscam uma formação nessa área, e muitos não buscam porque acreditam na ideologia de gênero, né? Ou seja, vamos repetir os estereótipos de gênero, vamos repetir a violência do feminicídio, do estupro, né? De todo tipo de abuso contra todas as pessoas, porque isso é normal. Não vamos falar de gênero na escola, porque na verdade já se fala. E se fala no sentido de discriminar, particularmente mulheres, né? População LGBT, pessoas que diverjam da norma estabelecida de quem foge da norma de gênero, né? E de sexualidade. Com relação a os professores, os colegas que detêm poder, particularmente eu sempre penso na universidade, aí a gente retoma o Thomas Kuhn, né? Na coisa do paradigma. O paradigma não muda só porque a gente está falando que ele mude. Muitas vezes, quem detém o poder nesse espaço, a pessoa tem que morrer para o paradigma mudar. Ou a pessoa se aposenta. E às vezes mesmo. E ainda nem assim, porque quem for tomar vaga, quem foi selecionado, já foi selecionado para continuar. Então é muito complexo. Os discursos estão presentes, mas a gente tem que ter ciência que essa mudança de paradigma é muito complexa. E a própria instituição que forma os educadores, né, que forma os professores, ela é extremamente, por condição no Brasil, ela é estruturalmente racista. Ela é racista, ela é machista, né, homofóbica, transfóbica, por aí vai, classista, evidentemente classista, né?
e eurocêntrica, e por aí vai. Não, é um reflexo da sociedade. Então a gente tem um desafio de criar várias frentes e, na minha leitura, eu sou muito favorável à autogestão, à auto-organização e que as pessoas entendam cada vez mais que não existe só um espaço de produção de conhecimento, que a universidade não seja o único lugar onde se acredita que se possa produzir conhecimento, até porque não é. Né? Lá se produz um conhecimento que muitas vezes se diz acadêmico, se diz científico, e às vezes não sei até que ponto é científico, mas é uma avaliação que as pessoas têm que fazer do que é produzido. Mas aproveitar e produzir conhecimentos, formarmos intelectuais para além da instituição universidade, reconhecer isso, valorizar isso, formar grupos de opinião, como esses jovens têm feito em grêmios, em organizações nas próprias escolas e fora, criar outros espaços, alternativas de comunicação, de mídia. Tem uma frase interessante, que tem seus limites, mas é muito interessante, que é: você não gosta da mídia, ela não te representa, então faça a sua mídia. Tá? Então, nesse momento em que não há uma ação coletiva que consiga interferir nesses, e ainda mais no momento que a gente vive, tem uma questão que é importante lembrar, tem uma interseção político-partidária na nossa realidade atual, que é fundamentalista, religiosa, eu já falei, já é parte de um projeto de poder que só no Brasil tem 20 anos, que não é só do Brasil, é internacional, é um movimento global, né? O movimento de ideologia de gênero, ele veio da França e da Itália. Eles são muito bons em produzir materiais visuais, assim, cartazes lá, eles têm muita produção assim, mas não é um movimento acadêmico, científico, não é para... A estratégia tem sido muitas vezes errada, se produzem textos com a ideia de, não só de implementar o Lattes, né, complementar o Lattes de quem escreve, mas também existe uma boa vontade como se os textos acadêmicos fossem enfrentar as ações e discursos desse movimento. Esse movimento não é acadêmico, é um movimento político. A articulação deles política é muito boa. Eles pegam pessoas, tiram a pessoa lá da periferia de madrugada para ir manifestar na porta da Câmara de Vereadores de manhã bem cedo. E eles fazem isso e a pessoa vai lá. A pessoa não faz mais nada, mas faz isso. Então é um aprendizado que muitas vezes nós que defendemos, né, uma visão inclusiva de educação, nós perdemos ou não temos dessa ação política, que é tão importante, dessa ação coletiva. É o que eu dou o exemplo do Rio de Janeiro. As pessoas perguntam: elegeram o Marcelo Crivella, né, que é representante da Igreja Universal, né, e deixou bem evidente já agora, no começo de governo, né, qual é o lado dele, que não é de todos, é de alguns. Ele, inclusive, uma coisa que parece boba, ele não entregou a chave da cidade para o Rei Momo. Ele não foi na Sapucaí para fazer isso, que é uma tradição. Parece uma bobagem, uma questão cultural, particular, mas é significativo que ele não tenha ido, sabendo da formação e do discurso dele, de que ele é prefeito para todos. Será que é para todos? Então, por que ele foi eleito? As pessoas perguntam. Aí eu digo, a gente fala, olha, o discurso de esquerda e tal, mas quando você vai lá na Zona Oeste, vai lá onde não tem asfalto, você não tem posto de saúde, não tem a escola, você não tem nenhum partido político, mas você tem uma igreja evangélica. E geralmente é uma igreja universal. Ou seja, tem uma representatividade religiosa, particular, específica, que é a referência para essas pessoas, que nem o Estado e nem a esquerda chegou. Então eles têm um aprendizado, uma ação política, e aí eu acho que é fundamental, não só a produção científica, o discurso acadêmico, mas a ação política, que eles fazem bem, e que a gente tem que aprender para poder fazer a diferença. Boa tarde a todas e a todos, eu sou a Meg. Eu quero perguntar para a Jaqueline, né? Eu estou terminando meu doutorado na Federal, estou professora substituta também, tem um mês que eu estou dando aula na universidade e eu tenho enfrentado alguns perrengues por ser travesti e preta dentro da universidade. Então, eu dou aula segunda, quinta e sexta. Quinta e sexta, todas as aulas entra pelo menos um professor de carreira da universidade na minha sala, com alguma desculpa para investigar mesmo, para verificar como é que eu estou trabalhando, como é que está, assim, se eu não estou violentando, agarrando nenhum estudante, nenhuma pessoa, né, para verificar que tudo acontece dentro de uma normalidade. E, assim, eu estou tendo um problema maior na sexta-feira, porque a minha disciplina é didática e tem uma disciplina igual, no mesmo horário,
no mesmo corredor com a outra professora, e 3 estudantes da minha turma, eles migraram da outra turma, eles fugiram da outra turma e pediram transferência para a minha sala. E isso criou uma situação bem complicada, né, porque eu sou substituta, e ontem a professora invadiu a minha sala no finalzinho da aula, assim, de uma forma totalmente ostensiva, arrogante, né, e me perguntou, assim, eu estava arrumando a minha bolsa, estava na mesa da professora e tal, e ela me apontou: você que é um substituto da fulana. Bom, aqui, meu bem, parecia que tinha uma bola na cadeira. Eu levantei de um pulo, quase voei no pescoço da criatura, né? E ela recuou. Ela: como que é teu nome? E ela me conhece de outros espaços, de várias atividades acadêmicas da universidade. Ela é amiga pessoal da minha orientadora, né? Como que é seu nome? Eu falei: eu sou a professora Meg, né? E ela: é porque eu precisava ver a sua lista de chamada. Eu falei: não, você não precisa ver nada. A minha lista de chamada é a minha lista de chamada, né? Porque assim, e na verdade ela queria ver quantos estudantes saíram da turma dela que estão na minha turma, né? E eu falei: olha, essa transferência você tem que ver com o departamento, né? Porque as pessoas que estão na minha lista estão matriculadas, né? E essa atitude dela, essa postura dela revela como que a transfobia, como que o racismo está enraizado dentro da instituição. E eu queria saber de você, como é que tem sido a tua relação com as suas colegas e colegas dentro da instituição que você trabalha, né? Porque, assim, eu como substituta não posso fazer esse enfrentamento que a Evelyn faz, né? Mas a Gilete está no dedo. Carla, a colega. Primeiro, eu quero falar de sororidade. Eu me senti imensamente acolhida, imensamente emocionada. Continuo, porque ainda no meio da fala ainda recebo uma poesia, enfim. Primeiro porque eu me reconheci muito na Gabriela, quando entrei na faculdade, arrastando um filho recém-separada e achando que eu não podia, né? E depois com você, Evelyn, porque também trabalhei em grandes corporações e tentei sim fazer a diferença, e é muito difícil mesmo fazer a diferença, principalmente quando a gente trabalha com o tal da recrutamento e seleção, que a gente ouve os maiores absurdos e barbaridades. E mesmo na sua fala, Jaqueline, quando eu lembrando de algumas pacientes trans que a gente atende, que fazem alguns relatos, e a gente se põe a pensar e se emocionar e dizer que essa jornada foi imensamente potente para quem esteve aqui, quem provavelmente está assistindo pela internet. Então, a primeira coisa é a gratidão e a sororidade que está vindo com muita força pelo movimento das mulheres. Não é à toa, e daí você estava falando que você fez consultoria para o Grupo Globo, que uma das revistas desse grupo, no mês de março, homenageia as mulheres com falas sobre preconceito, com falas sobre inserção da mulher no mercado de trabalho, e põe na capa uma mulher trans. Não vou falar o nome da revista, vocês olhem nas bancas, porque eles não me pagam para falar o nome da revista. Né? Mas acho que isso é uma questão. Eu não sou paga. A gente não é paga. Então, eu acho que isso é extremamente importante e é reflexo de um trabalho de muitas mulheres, de muitas mãos e de muitas falas. Mas, assim, a minha questão, além da questão da sororidade, que eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho, é que hoje a gente está enfrentando na psicologia essa questão do movimento da ideologia de gênero, com muitos ataques, e um deles é um PL, o 539, que está atacando a nossa mais querida resolução, que é a 001, que fala da questão da orientação sexual, né? E que nós precisamos discutir sobre isso, porque isso vai impactar não só no meu fazer clínico, mas também quando avilta o direito das manas e dos manos serem quem querem ser, ou sentirem o desejo que têm, né, na faculdade, na lida e na empresa. E convidá-los também, todos que estão aqui, a junto com a gente sentar para a gente discutir esse PL e formas
de enfrentamento, não só esse PL, mas outros que vão vir e que já vieram, mas que são todos ligados a essa questão da ideologia de gênero. A minha pergunta vai para a Gabriela e para a Jaqueline. Primeiro, agradecer a mesa, foi fantástica. Tirou muitas dúvidas da minha cabeça, principalmente você, Jaqueline, porque é um mundo novo. E para as duas é um pouco como que vocês, no local onde vocês estão, principalmente dentro da militância, estão vendo. Eu sou do Movimento Nacional da População de Rua, e justamente existe muitas pessoas migrantes que estão assim sofrendo inúmeras violações, que não tiveram a oportunidade de estarem estudando tanto, que não tiveram a oportunidade de estar dentro da faculdade e que estão vivendo nas ruas, estão sobrevivendo nas ruas, certo? E que é um problema muito grande que nós temos para saber como que nós podemos agir. Porque em alguns tem a questão, inclusive, da linguagem, que a gente precisa compreender a linguagem, a contextualização deles, né, o modo de viver, e é meio complicado de como que a gente pode estar atuando para poder garantir os direitos dessas pessoas. A outra questão, desculpe se eu não falo o termo certo, porque para mim é novo, mas a questão do LGBT que estão na situação de ruas e que infelizmente eu não vejo a militância do LGBT falando dessas pessoas que estão em situação de rua. Isso para mim é bastante conflitante, porque são pessoas que realmente eu vejo sendo espancados todos os dias, eu vejo justamente homens, né, se aproveitando, né, e violentando e violando esses direitos todos, e quando a gente vai em busca, né, do LGBT para poder nos ajudar nessa discussão, a gente não compreende por que que eles não dizem sim, né, por que que eles não conseguem enxergar isso, porque são pessoas que inclusive estão sendo violentadas dentro das unidades de acolhimento, porque as unidades de acolhimento não estão preparadas para poder estarem recebendo essas pessoas. E aí, como que vocês podem nos auxiliar, mas ao mesmo tempo, como que vocês podem levar essas duas discussões para dentro da área onde vocês estão? Porque é uma luta que não é nossa, é uma luta que é de todos nós. Você falou uma coisa muito perfeita, a luta é de todos nós. Eu sempre respondo com situações. Eu dou aula de psicologia da educação para todas as turmas da licenciatura na Federal. E eu sempre tento que a aula não seja aquela coisa de você escuta e eu falo. E a gente fez um trabalho muito interessante com a turma de geografia. Psicologia da educação para geografia. E nós fomos fazer uma aula de campo. E fomos conhecer as praças públicas de Curitiba. Os alunos fizeram a iniciativa. Então, eles me ensinaram aquele dia. E eu fico muito feliz com isso. Porque a história do professor é aprender com o aluno também. E eles trouxeram uma população de rua. E eu achei fantástico. Eles mostraram, olha, essas pessoas estão aqui, têm direito, têm isso, para toda a turma. Então, como que eu na academia consigo trazer essa discussão? Eu preciso parar de acreditar que eu sou o professor, que eu tenho saber. Deixa eles trabalhar junto. Essas são as questões que nós temos no dia a dia. O que nós temos? Nós temos questões de violência, nós temos população de rua, nós temos questões políticas, nós temos... Vamos pegar agora até a carne, sei lá, o professor da carne. Deixa eles discutirem os assuntos, porque quando o professor se coloca naquele poder que eu estou falando, é o que eu quero saber, o que eu quero dizer. Então, como que eu consigo? Eu, Gabriela, o que eu faço? Parte da minha disciplina, sempre tem um pedaço, dessa disciplina especificamente, que eles trazem para a gente. E aí a gente discute junto. Então, para mim, foi um grande aprendizado os alunos me mostrarem, por exemplo, o Teatro Guaíra, como que foi, como estavam os movimentos. Mas tão importante o monumento, nós percebemos que temos quantas pessoas se utilizam da praça para dormir, quantas elas sofrem naquela praça. Então, isso que eu posso fazer, porque eu estou em uma ponte um pouquinho diferente, mas também no papel. E conseguir dizer para esses alunos se colocarem no papel de fazer parte da mudança, da transformação do conhecimento. É o que eu, Gabriela, poderia fazer.
Então, antes, assim, eu acho que a gente está quase encerrando, né? Exatamente. Então, eu queria só, acho que é importante ressaltar, eu recebi agora de presente do Jorge Dib, né, que é fotógrafo, esse catálogo aqui muito bonito, ele está com uma exposição ali fora, e que eu achei extremamente rica, porque ele trabalha a questão do feminicídio a partir do olhar também da questão da intolerância religiosa contra o candomblé, da questão da transfobia, né, ou seja, do transfeminicídio, do feminicídio trans, que foi calado inclusive no Congresso Nacional e que tem um movimento feminista que tem lutado para reconhecer o feminicídio de mulheres trans, de travestis no Brasil. Ele trabalha com essa questão e com a questão da pureza do lar, né, do lar intocável, como aquele que silencia as mulheres. E achei muito bonito, ele me deu, então estou indicando para fazer um merchan para ele, mas porque é um trabalho que eu achei fantástico, né? Parabéns. Muitas questões que foram colocadas me fizeram lembrar da Beth Frida, né, o texto de 1973, da mística feminina, e eu fico pensando, gente, ela escreveu naquela época, ainda a gente enquadra dentro da segunda onda, né, do feminismo, coisa que a gente está discutindo aqui. Em 73, ela falou, criticando a mística feminina, a ideia o sonho que vai realizar a mulher como ser humano é ser mãe e esposa, e como isso não se completa, e essa mística gera sofrimento que leva a mulher, no caso a norte-americana, nossa realidade é diferente, leva a mulher para os consultórios dos psicólogos, psicanalistas, dos médicos, ela adoece, ela nunca é feliz, e quando ela procura um momento para ser ela mesma, ela se sente culpada, né, porque ela devia estar com os filhos, e aí ela tem que voltar e ver que realmente o meu destino é estar com os filhos ou o marido. Como se ela também não pudesse ser algo além, que talvez seja uma carreira, e ao mesmo tempo a carreira não responde tudo. Que a Beth já falava isso também, né? Quer dizer, que essa carreira muitas vezes é concebida de uma forma de que não é um trabalho que realmente ela se encontra, é uma coisa que a gente ainda não tem resposta, que não vai dar resposta ainda, porque a mulher ainda vai construir isso. Ainda estamos assim, nessa discussão. Bem, Meg, então, amiga, a gente está nessa guerra, né, literalmente, eu acho que somos pioneiros aí, tem outras que participam também, né, mas com a Luma, eu gosto muito de citar a Luma, né, a Nogueira de Andrade, que é professora da Universidade da Integração Latino, Afro-Brasileira, em Redenção, Ceará, né, a Unilab, e outros colegas como Guilherme Almeida, lá na UERJ, e pessoas que estão, né, por aí, mas nós particularmente temos essa diferença de sermos negras, e eu tenho certeza que a gente partilha ideias de muito sofrimento, histórias de muito sofrimento, muita exclusão, né? Sempre, com certeza a gente pensa assim, eu penso, né? Eu tenho certeza que se eu não fosse negra, mesmo sendo trans, então tem uma interseção também aí, tá, gente, que é importante marcar. Mesmo sendo trans, se eu não fosse negra, eu enfrentaria muito menos obstáculos do que eu enfrentei para chegar onde estou hoje, tá? Com certeza eu já teria passado em algumas outras seleções docentes, ou teria sido avaliada mais positivamente em outros momentos, tá? Então ainda tem a interseção de cor-raça aí na questão da identidade de gênero, que está evidente. Estamos lidando com instituições que são totalitárias, né, as universidades no Brasil, né, que desde o Anísio Teixeira não passaram por uma reforma, e ninguém discute, na verdade, essa reforma, porque da forma como estão construídas, interessa para quem está lá, no espaço de poder, né, mantendo todo tipo de violação. A gente tem toda hora discutido a questão do assédio moral e sexual nas universidades, que é silenciado, e que é assunto cotidiano do racismo, acontece a todo momento, uma perversidade que se mantém pela lógica da instituição, né, e nós particularmente ainda sendo vistas, né, como objeto de estudo. A gente ainda tem algum tipo de, eu não uso o termo privilégio para nós, algum tipo de status, por termos uma titulação e por sermos, né, professoras, mas isso não impede que haja esse tipo de violação a todo momento. Eu, particularmente, eu digo assim, muitas coisas com relação a mim não podem ser utilizadas como referência para a realidade de outras mulheres trans negras, particularmente. Por quê? Porque eu tenho uma tremenda sorte, junto aos meus colegas, né, em função da minha direção, eu tenho um espaço enorme de trabalho, né?
Me foi oportunidade de fazer muita coisa, né, no meu campus. Realmente eu tenho feito coisas extraordinárias assim, e eu só agradeço, né, a disponibilidade e o interesse da direção em fazer um campus diferente. Nós somos um campus novíssimo, a gente está criando tudo quase da picareta, né? A gente está fazendo fundação. Óbvio, tem colegas professores que se incomodam, tá? Mas a gente, felizmente, tendo o apoio da alta gestão, ajuda muito a enfrentar, tá? Então isso também é uma estratégia política, enfrentar esses colegas que vão questionar sim, que vão muitas vezes tentar desmerecer o seu trabalho, por mais que eles não dominem nada do que você está falando. Eu só respondi uma pessoa e respondi as outras três. E aí? Bem, rapidinho, Semiramis, né? Então é uma discussão muito... Aí a gente discute, né, a questão da sororidade, né, como contraponto à ideia da fraternidade, e as críticas que eu acho que já surgiram desde o feminismo negro sobre até que ponto nós estamos sendo de fato irmãs, né, apoiando e estamos favorecendo algumas e outras, tá? É uma discussão relevante, mas eu acho que o mais importante que você trouxe, Semiramis, é como essa pauta da ideologia de gênero afeta nós na psicologia, nós profissionais, pesquisadores da área de psicologia. Né? Quer dizer, não é de hoje, não é um primeiro projeto, não é a primeira ação. O pensamento religioso fundamentalista continua tentando intervir na nossa ciência e profissão, né, no que se relaciona à Resolução 1 de 99, que estabeleceu que a homossexualidade, particularmente a tratação da homossexualidade, que a homossexualidade não é alvo de tratamento, porque não é uma doença, não é um transtorno, é uma característica identitária, como qualquer outra. Então, mais uma vez, eu repito que eu comentei sobre a questão da política. Eu acho que é um embate político que eu acho que até tem sido positivo para nós na psicologia, como não só conselhos, que não tem tanta função política dos sindicatos, é importante diferenciar, mas é um aprendizado de ação, porque historicamente nós não somos agentes políticos muito ativos na psicologia. Nos despolitizamos por muito tempo dentro de um discurso cientificista, positivista específico. Então eu acho que tem esse aprendizado também que a gente está tendo e tem que ter de enfrentamento com essas pessoas que, como eu já disse, são extremamente especializadas nesse viés da construção de leis e de ligações e parcerias. Acho que é um desafio político da psicologia. Lúcia, rapidamente, quando a gente fala de população em situação de rua no Brasil, eu particularmente eu digo sempre, no caso da população em situação de rua, e em particular das travestis, tá? Dentro da comunidade trans, a gente pode falar que a gente está falando sobre castas. A gente pode usar o conceito sociológico de castas. São aqueles que a gente pode botar fogo, que vai ser no jornal, vai parecer muito legal, que não tem acesso ao serviço público mesmo, que não deve entrar, não deve ser atendido. Então é muito difícil a situação, e o movimento LGBT, na minha leitura como pessoa que dialoga com o movimento, mas que eu não estou ligada a um movimento organicamente, o meu ativismo é intelectual e eu observo o diálogo, mas eu não estou ligada a um movimento, e o que eu observo é que esse movimento, como outros movimentos, né, os novos movimentos sociais dos anos 70, 90, eles se formaram a partir de uma ideia de segmentação de identidades que tem tudo a ver com o que foi pensado na época, né? Movimentos de mulheres, movimento LGBT, os nomes que a gente dá hoje, né? Movimento negro. Só que a gente sabe hoje, com a realidade que a gente tem hoje, que falta a interseção, que é o real. O real o movimento LGBT também é negro, também é feminista, né? O movimento de mulheres também é um movimento classista. E o que acontece? Com essa formação, aí a gente pegando só o LGBT, que foi o que veio a pauta, a minha análise, porque certamente se reproduz nos outros, tá? O movimento LGBT, obviamente, ele se pauta ainda por ser, né, formado por pessoas que reproduzem racismo, reproduzem classismo, reproduzem machismo, né, e até mesmo em alguns momentos reproduzem questões de discriminação interna, né. Então é muito difícil enxergar a situação da população LGBT de rua por causa dessa formação também, que construiu uma ideia de qual é a pauta política do movimento LGBT, que tem muito a ver, particularmente, com o homem homossexual de classe média. Esse, em geral, é o sujeito dessa política.
Então, não é à toa que não só no Brasil, mas também, eu diria, posso pontuar, nos Estados Unidos, o movimento trans tem buscado cada vez mais autonomia, porque evidenciou que não tem conseguido avanço dentro do movimento LGBT para suas demandas. E para terminar, eu acho que terminei. Gente, nós agradecemos imensamente aos nossos palestrantes, realmente foi muito rico estarmos aqui agora à tarde, mas infelizmente eu tenho aquele papel de dizer, acabou o nosso tempo, ok? Acho que as colegas talvez possam até se disponibilizar a conversar com alguém em particular, talvez, não é? Mas infelizmente hoje o nosso tempo aqui acabou, ok? Vou devolver a palavra a Sandra. Por favor, Sandra. Vamos aplaudir as nossas... Gente, mas não acabou tudo ainda, nós ainda temos aí uma fala do Jorge, que vai apresentar um pouquinho do trabalho que a Jaque já deu uma introdução. Antes de chamar o Jorge, acho que eu quero tecer alguns comentários sobre a mesa, de obviamente parabenizá-las a todas, né, pela brilhante exposição de cada uma, pelo comprometimento de cada uma, e em especial, Jaqueline, responder você de uma diferença desse conselho, né, porque você disse, os sindicatos têm um papel mais político. Essa plenária atual dessa gestão, além de zelar, disciplinar e orientar a categoria profissional, ela sim tem compromisso político, ela sim alavanca situações muito fortes, e é por isso que esse grupo de direitos humanos hoje encerra essa longa jornada de um mês e que não é a troco de nada, que iniciou com uma homenagem a uma mulher trans na pessoa da Jaqueline Cortez e com o documentário Meu Nome é Jaque. Então, assim, e a nossa parceria com o sindicato, que o César acabou de sair daqui, Thiago e todos os demais, né, é estreita, assim como nós estamos buscando parcerias com muitas outras pessoas. Antes de dizer o tchau final, eu queria chamar o Jorge Dib, que é fotógrafo, e que apresentou durante esse dia de hoje o projeto Lamaçal, que já teve aí um merchan da Jaque, você vai ganhar uns 3 minutos, o relógio está ali, ó, Jorge. Só uma apresentação mesmo. Boa tarde para vocês, meu nome é Jorge, eu vim do interior do Paraná, Londrina. É VIP. Oi? É VIP. Pois é. Eu queria falar um pouco sobre o projeto, né, Lamaçal. O título surge com o comando assim, de Nanã, que é um orixá do candomblé, né? É a entidade mais velha representada no candomblé por uma mulher curva e tal. E dentro do projeto, na verdade, ele é uma denúncia, né? Ele fala sobre o feminicídio e os seus recortes, né? Vem com a denúncia da intolerância religiosa, através de um caso que aconteceu no interior, em Londrina, interior do Paraná, e a Mucumbi, foi assassinada ela, a neta e a mãe. Então o projeto vem já com trazendo um pouco da realidade da cultura afrodescendente, de superação e sobrevivência em meio a uma comunidade branca, católica, evangélica, enfim. Depois vem Melissa Campos, né, militante do PSOL, maravilhosa, atriz, e que fala um pouco sobre a transfobia dentro do feminicídio, né. E depois Raquel Palmas, que fala sobre, as fotos dela falam sobre a violência doméstica e o quão presa a gente fica com essa ideia da mulher, o pilar da casa, né. Lembrando que tudo isso é um olhar de um homem gay em cima do que seria o feminicídio e do direito da mulher. Eu trabalho com a autonomia do corpo também, né, e o conhecimento dele. Então as fotos são bem verdadeiras, assim, eu não vou abrir para palavras porque a imagem é a ausência do texto, né. Então é isso, eu trabalho com imagem e memória. A memória se altera, a imagem se altera conforme a necessidade da sua memória. Então eu espero que todo mundo tenha gostado da exposição, tenha feito algum sentido para vocês. E muito obrigado pela oportunidade, pela mesa. Foi uma aula de verdade, muito obrigado pelas 2 mesas, de manhã e da tarde. Obrigado. Obrigada, Jorge. Eu estive passeando ali e definitivamente você, né,
falo que Lubinska falava, né, que um gesto vale mais do que 1000 palavras, definitivamente. Então, acho que nós encerramos aqui, em nome de toda a gestão do 13º plenário do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, em especial da Comissão de Direitos Humanos, né, que se envolveu de corpo e alma para montar esse programa, e que eu particularmente que mais assisti, né, porque é realmente um grupo plural, diverso, que se ouve, que se acolhe. Essa construção só podia dar num mês especial, com pessoas especiais, tanto na plateia quanto em todas as mesas e debates que nós tivemos aqui. Todo esse material está gravado, então está lá disponível tanto no site do Conselho, já estando os episódios anteriores disponíveis na rede... Canal YouTube. Canal YouTube. Como vocês podem ver, você viu que eu olhei para a neta, tipo, me socorre com o nome do negócio aqui. É isso aí. Agradeço em especial a Daisy, né, que é conselheira nossa, mas que hoje está aqui com mãe e sobrinho passeando, e ela me disse: eu vou acompanhada. Eu disse: será muito bem-vinda. A gente abusou bastante, mas eu acho que foi muito rica toda essa mesa. Não foi só a Daisy que veio acompanhada, né, Gabriel? Você também, eu também. Evelyn terceirizou, eu acho, e ficou com a avó. Mas enfim, todas nós mulheres que de alguma forma queremos ocupar os nossos espaços de jeitos e formas diferentes, e fazendo a diferença entre nós pela sororidade, mas também com os homens participando dessas discussões, porque afinal a pluralidade inclui a todos e a todas. Muito obrigada e um bom final de semana.